Senhor Deus, nos abra o entendimento da sua santa palavra, que o Senhor nos alimente com o pão da vida, que o Senhor nos dê a vitória, né? A palavra está em Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Foi essa palavra que o Senhor me deu nessa madrugada, antes de abrir a live, né? Antes de abrir a live, estava orando, pedindo a palavra de Deus e veio essa no meu coração. Louvado seja Deus e que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos para ouvir a santa palavra. Que a palavra de Deus venha falar conosco, nos converter, nos libertar, nos santificar. A palavra de Deus diz que nós somos limpos pela palavra. Nós estamos limpos pela palavra e ela veio com esse efeito, limpando a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui. Jonas capítulo 3. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Ninivitas. Olha só. O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, gente. Ela veio com que sentido nas nossas vidas? Com que efeito? De arrependimento. Hoje as pessoas usam a palavra de Deus para a prosperidade. As pessoas usam a palavra de Deus para os seus benefícios próprios. As pessoas usam a palavra de Deus para que Deus faça as suas vontades. Mas a palavra de Deus, gente, ela veio para que a gente se arrependa. Se arrependa do nosso coração mal, se arrependa das nossas práticas mal, se arrependa da nossa vida errada. Então não existe uma pregação que venha de Deus para que não nos leve a arrependimento. Mesmo que seja uma pregação de cura. Olha só, quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, o que foi que aconteceu? Para sustentar aquelas pessoas que estavam vários dias em jejum, ouvindo a palavra, o que foi que aconteceu? Ele deu graças. Então ele ensinou para que a gente tenha multiplicação na nossa vida, a gente precisa dar graça por tudo. Porque o Senhor veio com essa palavra e nós precisamos nos arrepender enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Como uma vez eu estava orando, o Espírito Santo disse ao meu coração: eu oro para que Deus cure vidas, eu oro para que Deus abra a porta de trabalho, eu oro para que Deus liberte pessoas, salve pessoas, eu oro para que Deus dê a vitória a vocês, eu oro para que Deus dê a vitória a mim e a minha família. E eu orando, o Espírito Santo disse ao meu coração: é melhor eu curar ou eu salvar? Salvar, Senhor. Isso que significa isso? Que nem muitos serão curados, mas serão salvos. Quantas pessoas morrem com câncer? Quantas pessoas morrem de um acidente? Quantas pessoas morrem com uma parada no coração? Mas estavam em Cristo, morreram, mas foram salvos. E o Senhor disse para mim: é melhor eu curar ou eu salvar? Salvar, Senhor. Porque lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Significa que os outros foram ingratos com Deus. Significa que os outros nem sequer agradeceram a Deus. Mas um agradeceu. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente não tem esse entendimento. A gente pede. Aí o Senhor continuou falando para mim: é melhor eu dar um esposo ou eu salvar? Salvar, Senhor. Quantas mulheres estão perdendo sua salvação por causa de um esposo? Quantos homens estão perdendo sua salvação por causa de uma esposa louca? Vocês viram que recentemente um pastor tirou a própria vida. Então, quem sabe esse pastor não ficou doente, alguém orou para ele ser curado. Não era melhor o Senhor ter levado para ele ir com a salvação do que ele ter tirado a sua própria vida? Então a gente tem que ter entendimento do que oramos e que pedimos de Deus. Porque o que nós temos que pedir, gente, é a salvação. É a salvação. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E não é tempo de tu morrer, não te preocupa que tu vai ser curado. Agora, salvo é outra coisa.
Louvado seja Deus. Então ele diz aqui, ó, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, olha só, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Isso aí é que a gente tem que fazer. A gente tem que pregar aquilo que Deus nos manda. A gente não tem que pregar para agradar vocês, a gente não tem que pregar para ter crescimento de live, a gente não tem que pregar para prosperar a vida de vocês, a gente não tem que pregar para curar vocês, a gente tem que pregar aquilo que Deus manda, e aquilo que Deus manda vai prosperar a tua vida. Aquilo que Deus manda a gente pregar vai curar a tua vida. Porque pessoas arrependidas, gente, elas são curadas. Pessoas arrependidas, elas prosperam na vida. Pessoas que se arrependem dos seus erros, dos seus maus caminhos, da sua maldade do seu coração, ela começa a ter uma vida com Cristo, ela começa a ter prosperidade, ela começa a ter saúde, ela começa a ter fé, louvado seja Deus, ela começa a andar na luz por causa do seu arrependimento. Então, toda a palavra de Deus, ela tem que gerar arrependimento em nossa vida. Ela não veio para alimentar o teu ego, ela não veio para alimentar o meu ego. Ah, Deus é comigo se eu estiver em Deus. Porque se eu não estiver em Deus, Deus não é comigo. Se eu estiver fazendo maldade, Deus não é comigo. E as pessoas estão fazendo maldade, as pessoas têm inveja dos outros, as pessoas desejam mal para os outros, as pessoas até desejam a morte dos outros e estão dizendo que Deus é com elas. E não é. A gente tem que saber se Deus. A gente fala, Deus é com você, mas você sabe se Deus é com você ou não. Você tem que saber se Deus está. Porque ele mesmo disse que ele não é pelos ímpios. Não é. Ele é pelos arrependidos. Ele é pelos arrependidos. Louvado seja Deus, engrandecido assim. E ele sempre diz na palavra que nós vamos ver os ímpios perecer. Nós vamos ver aqueles que vivem no pecado perecer. Então a palavra de Deus é muito clara, é muito verdadeira, gente. Você tem que saber se Deus é com você ou não é. Se você estiver na prática da palavra, se você está se esforçando para obedecer a Deus, Deus é com você. Agora, se você entra numa live, vai para o templo, pede oração, só quer a tua vontade, só quer que Deus faça aquilo que tu queres, e tu não quer obedecer a Deus, tu não quer renunciar, tu não quer se arrepender da maldade do coração, Deus não é com você e Deus não será comigo. Não será. E é isso que, gente, que ele estava falando para Jonas, vai lá, prega para aquele povo, para que ele se arrependa. E era um povo ruim, hein? Agora presta atenção. Muito bonita essa história. Eu estava lendo, né, antes de abrir a live. Levanta-te e vai, grande cidade de Nínive, e prega contra ele a pregação que eu te disser. Olha só, gente. A gente pregar contra os pecadores, contra a maldade, contra os erros dos outros. Vai pregar contra os erros dos outros para te ver uma coisa. Virou teu inimigo, virou tua inimiga, né? Não, só quer ser a certa. Prega contra os erros dos outros para te ver. Vai dizer assim, só quer ser a certa. Não é nós que queremos ser a certa. É o Senhor que está mandando a gente pregar contra o erro. A gente pregar a palavra de arrependimento. A gente pregar a palavra que leve pessoas ao arrependimento, que me leve ao arrependimento. Porque a palavra fala primeiro comigo, depois com vocês. A palavra salva a mim, a palavra salva vocês. A palavra está aqui falando comigo e está falando com vocês. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ele foi, né, pela ordem do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade do caminho de um dia e pregava e dizia, olha só, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Quando Jonas começou a pregar em Nínive, os homens de Nínive creram em Deus, gente. O Senhor mandou Jonas ir pregar a Nínive para que se arrependesse. E aquele povo mau, aquele povo ruim, aquele povo de coração duro, aquele povo que estava fazendo maldade, aquele povo que não estava ali obedecendo a Deus, eles, através da pregação de Jonas, houve arrependimento e eles creram em Deus. Olha aí.
Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Ninive será subvertida, e os homens de Ninive crerão em Deus. Crerão em Deus. Ah, gente, não adianta. Até aqueles que não creem em Deus, pode ser mal como for, eles vão crer que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus, Senhor do céu e da terra, que existe um Deus que está acima de todo o inferno, que está acima de tudo e de todos, que está acima de todos os deuses. Louvado seja Deus engrandecido, porque foi isso que aconteceu. Esse povo aqui, esse povo, eles acabaram crendo em Deus. Olha só, louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor Jesus. Jonas, eles foi àquela cidade pregar sobre o arrependimento. Então, o que ele foi fazer naquela cidade? Ele foi falar para aquele povo que eles estavam desorganizados, que eles estavam eles estavam ao contrário das leis de Deus, que eles não estavam obedecendo a Deus, que eles estavam em uma ruína. Eles estavam na corrupção. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Aquele povo estava nessas práticas. Mas Jonas não queria ir, né? Você sabe a história de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive. Qual é o pregador que quer pregar conserto? Nenhum, né? É difícil. Nós pregamos o conserto porque o Espírito Santo está na nossa vida. Sabe por que a gente não quer pregar conserto? Porque a nossa vida é falha. Porque a nossa vida é falha e nós temos um acusador. Se nós não estivermos na brecha, o inimigo vem para cima de nós. Se eu estiver pregando santidade e não estiver em santidade, o inimigo vem me envergonhar. Se eu estiver pregando conserto e minha vida não estiver consertada, o inimigo vem me envergonhar. Por isso que é mais fácil as pessoas pregarem cura, é mais fácil as pessoas pregarem prosperidade, é mais fácil as pessoas pregarem as pregações a qual elas sabem que o inimigo não vai querer contra-atacar com elas. Por quê? Porque elas estão vivendo aquilo. Então Jonas foi falar para aquele povo, que estavam corruptos, para aquele povo que estava errado, para aquele povo que não estava obedecendo a Deus, para aquele povo que não estava praticando a lei de Deus. E continua aqui. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, que pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. E os homens de Nínive crerão em Deus, crerão. O que Deus ia fazer naquele lugar, gente, ia fazer as pessoas crer nele, na existência dele, no poder dele, na palavra dele. E é isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem feito nas nossas vidas, louvado, coisas para que a gente creia que Ele tem nos ordenado, que Ele tem mandado nós obedecermos a lei dele. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E ele continua: e os homens de Nínive crerão em Deus. E os homens de Nínive crerão em Deus, e proclamarão um jejum, e creram em Deus, e vestiram-se de saco. E desde o maior até o menor, todos aqueles daquela cidade, o que eles fizeram? Jejum. Jejum. Deus tem me ordenado ao meu coração para dizer ao povo que sempre me ouve aqui: façam jejum. Façam jejum, né? Sempre o Espírito Santo de Deus alerta o meu coração, diz a esse povo para jejuar. Aquele que crer, que é o Senhor que está ordenando para que faça jejum, será abençoado por Deus. Mas aquele que não crê, também, né, vai receber a consequência da sua desobediência. Vai chorar,
Vai chorar por desobedecer a Deus. Só que esse povo aqui, eles não queriam. Eles não queriam a destruição de Nínive. Esse povo aqui, ele se arrependeu através da palavra que o Senhor deu a Jonas. E ele diz aqui, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu turno e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Gente, ninguém pode brigar com Deus, não. Ninguém pode confrontar com Deus, não. Ninguém vai vencer Deus, não. Louvado, há um limite em nossa vida. Você pode estar no pecado todo dia, toda hora. Você pode estar pregando no pecado. Você pode estar pregando de qualquer jeito. Mas vai chegar a hora que o Senhor vai ao teu encontro, vai ao nosso encontro. Vai chegar a hora que o Senhor vai dizer assim, epa, agora ou tu te conserta, ou então tu vai ser destruído. Ou tu te conserta, ou então tu vai perecer no teu pecado. Tu vai perecer nos teus erros. Tu vai perecer nas tuas práticas. Gente, se nós perecemos é por causa das nossas práticas. É por causa da nossa desobediência. E ele diz aqui, e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado ao rei dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais. Olha o jejum que foi levantado. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, se não lhes, nem se lhes dê pasta, nem bebam água. Gente, não foi um jejum só as pessoas. Foi até os animais. Eles fizeram até os animais jejuarem. Eles não deram alimento. O rei deu uma ordem para não dar alimento para os animais e nem água. Além do povo todo jejuar, olha só o poder do jejum, gente. Olha só o poder do jejum. Então foi proclamado, louvado seja Deus, esse jejum, a qual até os animais jejuaram, porque eles não deram comida nem água para o animal. Interessante, né, gente? Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus. Tá entendendo? Quando nós jejuamos, nós oramos, nós clamamos. Se você faz jejum, é para você orar, é para você clamar a Deus. Então é isso que o Senhor quer do povo dele, é isso que o Senhor quer do povo que está em pecado. Porque esse povo aqui estava em pecado, esse povo aqui estava no erro, esse povo aqui estava corrompido, era um povo corrompido. E o Senhor enviou Jonas lá para falar para aquele povo, gente. Louvado seja Deus. Eu acho que já não imaginava. Senhor, esse povo vai me matar. E o Senhor disse, mas eu sou o dono da vida. Se pregamos a palavra da verdade, é porque nós temos um Deus que é o dono da nossa vida. Se você fala a verdade para os teus filhos, é porque nós temos um Deus na nossa vida. Se você fala a verdade para os teus amigos, é porque você tem um Deus na tua vida. Se você é uma pessoa que fala a verdade, é porque Deus está na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E a verdade é que liberta, gente. É a verdade que liberta. As pessoas podem até ficar contra você, as pessoas podem ficar tua inimiga, as pessoas podem te abandonar, mas não te preocupa não, tu falou a verdade. Tu falou a verdade, permaneça na verdade, viva a verdade, pratica a verdade, ande na verdade, ande no caminho da verdade e da luz. Jesus é a verdade. Vai chegar o tempo, gente, quantas vezes minha mãe e meu pai falou a verdade para mim? E depois, com o tempo, eu fui ver que meu pai e minha mãe estavam certa. Teu filho, tua filha vai ver que você estava certa. A verdade vai aparecer, eles vão ver. Poxa, minha mãe estava certa. Meu pai estava certo. Minha amiga estava certa quando me falou a verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então preste bem atenção. Fale a verdade. Não importa que você vai perder teus amigos. Não importa que pessoas vão sair de perto de você. Mas o que importa é que você esteja na verdade e fale a verdade. Porque se aquela pessoa morrer no seu pecado, você vai ser cobrado. Eu vou ser cobrada. Se nós nos calarmos para pessoas que estão nas práticas erradas, Deus vai cobrar o sangue inocente de nós, gente. Então é melhor nós falarmos a verdade, agradar a Deus e não sermos cobrados de sangue inocente.
Por isso que o Senhor disse que muitos, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque tu não pregaste a verdade, porque tu não levaste o meu povo ao arrependimento, porque tu levaste o meu povo a viver de engano, a viver de prosperidade, a viver na terra, a viver no pecado, a viver fazendo suas vontades, não a minha vontade. O próprio Deus vai falar para os pregadores, gente. O próprio Deus vai falar para muitos pregadores, porque perderam o temor e só falam aquilo que agrada os ouvidos, para encher as lives, para encher os YouTube, para encher os templos, para ter crescimento material, mas não tem crescimento do Espírito Santo na vida nessas vidas. São pessoas vazias. São pessoas que não têm o Espírito Santo, são pessoas que não estão firmadas na rocha, mas estão firmadas aonde? Em homens e mulheres estão firmadas no falso evangelho, estão firmadas na prosperidade, estão firmadas no dinheiro, estão firmadas na mentira. Tem pessoas que estão firmadas na mentira, acredita na mentira, acredita nos falsos profetas, mas não acredita na verdade, mas não acredita no que? Na palavra de correção. Por quê? Porque são pessoas que elas mimadas, são pessoas que querem que ser agradadas, são pessoas que só querem ouvir sim de Deus. As pessoas não querem ouvir não de Deus. São pessoas que só querem ouvir sim. Se tu disser não para o teu filho, é capaz do teu filho até ir embora de casa. Se tu disser não para tua filha, é capaz da tua filha deixar de falar contigo. Se você disser não para aquele teu amigo que está no erro, não, isso é errado. A palavra de Deus não diz isso. Não vou fazer isso, não vou concordar com isso. Sabe o que faz? O teu amigo vai te abandonar. A tua amiga vai te abandonar. Mas a gente tem visto aí pessoas que não foram confrontadas, pessoas que não foram corrigidas. E sabe quem foi que cresceu? Estão crescendo nas suas maldades. Se Deus vem com uma palavra de correção, se Deus vem com uma palavra para conserto, para consertar a nossa vida, se Deus vem com uma palavra de arrependimento, se Deus está falando para o povo, jejue, se arrependam, se convertam, é porque Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Ele quer nos dar a vida eterna, louvado seja Deus engrandecido. E aí aconteceu, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus. Olha aí, né, gente? E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Não se preocupa com a vida dos outros, se preocupa com a tua vida, se preocupa com o teu coração. Quantas vezes tu está preocupado que as pessoas estão te desejando mal, mas você está desejando mal para essas pessoas? Como está o teu coração? O teu coração tem coisas boas? O teu coração está cheio da palavra de Deus? Ou o teu coração está cheio de maldade? Gente, a gente tem que examinar o nosso coração. Louvado seja Deus, agradecido. Como está o nosso coração? Como é que está o nosso coração? A gente tem que renunciar à maldade. Louvado seja Deus, engrandecido. O inimigo, ele vem o que? Semear maldade no nosso coração. Jesus, ele veio semear a semente boa, mas o inimigo, ele está aí semeando maldade nos corações. Vocês têm visto o que tem acontecido? O esposo tira a vida da sua esposa com requinte de crueldade. Eles, além de tirar a vida das pessoas, gente, é com requinte de crueldade. Diabólico. Diabólico. Eu fico pensando, um ser humano desse, quando o inimigo sai da sua mente, né? Porque são pessoas possessas. Se você entendesse por que Deus está querendo jejum, você fazia jejum. Você tem que entender por que Deus está pedindo do povo jejum. Você tem que entender por que o povo de Nínive jejuou. Que o povo de Nínive fez até o animal jejuar. Olha só. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por quê? Porque as suas orações, elas foram feitas no jejum. Em jejum.
As suas orações foram feitas em jejum, quer dizer, em espírito. Não foi na carne, não foi ali pela vaidade, não foi ali, louvado seja Deus, orar por orar, mas foi orar em consagração, em jejum, em espírito, em ligado com o Pai, no espírito. Eles o quê? O jejum mata a carne, não é verdade? Então, nesse momento, aconteceu isso. E olha o que eles conseguiram. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, apartará do furor da sua ira. Deus está irado, gente. Deus está irado com o pecado. O pecado fede a narina de Deus. Você não se ira quando teus filhos não te obedecem? Tenho certeza que sim. Quando o teu filho não te obedece, você sendo bom, você sendo mal, mas se seu filho te desobedecer, o que desperta em você? Não é a ira? Não é a ira que desperta em você? Certeza é. Não, você pode não ter filho, mas se você tem um trabalho, se o trabalhador que está com você não obedece você, o que desperta em você? A ira. E se nós não obedecemos a Deus, o que desperta em Deus? A ira. A ira da nossa desobediência. Então, você que é pai, você que é mãe, pode se irar com seu filho, e por que Deus não pode se irar conosco? E aqui ele fala, louvado seja Deus, né? E Deus viu as obras deles. Olha só, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. De sorte que não pereçamos. Ele faz uma pergunta. E Deus viu as obras deles como se converteram. Olha só, do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. O nosso arrependimento, gente, o nosso arrependimento das nossas maldades, do nosso mau caminho, louvado seja Deus engrandecido, muda a história de um povo, muda a história de uma nação, mudou a história de Ninive. A gente tem visto o que está acontecendo no Brasil, mas o povo não quer jejuar. O povo não quer nem colocar, não quer nem jejuar. Imagine colocar os animais para jejuar junto. O povo não quer fazer jejum em oração. Louvado seja Deus para quê? Para que o Senhor perdoe. O povo não quer pedir perdão de Deus, não, gente. O povo quer que Deus continue realizando seus desejos, realizando seus caprichos. O povo quer servir a Deus de qualquer jeito. O povo quer servir a Deus desobedecendo a Deus. O povo quer cura sem obedecer a Deus. O povo quer prosperidade sem obedecer a Deus. O povo quer casamento sem obedecer a Deus. O povo quer todas as coisas, mas não quer nada com Deus. Não quer nada. O povo não quer orar, o povo não quer jejuar, o povo não quer largar a maldade dos seus corações. O povo não quer largar o pecado. O povo quer ser abençoado no pecado. O sol brilha para todos. Mas tem uma coisa. Aqueles que estão em Cristo, ele floresce. Mas aquele que está no pecado, ele não vai florescer. A sua erva vai secar, vai cair, vai morrer. Não haverá salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas você, porque se arrepende, você que se converte, você que reconhece os seus pecados, você que reconhece a maldade do seu coração, louvado seja Deus engrandecido, haverá salvação, haverá perdão para você. E essa cidade, ela foi salva, esse povo foi salvo. Louvado seja Deus, era um povo bárbaro, era um povo, meu Deus, cheio de maldade. Qual é o tempo que nós estamos vivendo, gente? Nós estamos vivendo um tempo da cidade de Ninive. Você olha para o noticiário, pelo amor de Deus, eu só choro. Eu só choro quando eu vejo as notícias. As crianças, os jovens, não podem ir para a escola. Porque eles podem ir para a escola e perder sua vida lá. A esposa, a mulher,
não deu certo com o marido, não pode separar mais daquele marido, porque aquele marido vai lá e tira a vida da mulher. Olha só, a que ponto de maldade a gente tem visto aí. A que ponto de maldade. Eu nunca vi, gente, pessoas serem violentadas dentro de um hospital. Nunca vi isso. E um dia desse eu vi uma reportagem de uma senhora anciã, gente, idosa, sendo violentada dentro do hospital. Apareceu a notícia. Eu nunca vi, gente, eu nunca vi os homens querer fazer essa prática com mulheres na velhice. Pelo contrário, os homens, eles querem novas, né? O que que faz? O que que está acontecendo? Eles não estão nem aí. Se é uma mulher nova, se é uma mulher velha, o que que eles querem fazer? A maldade. A maldade, gente. E hoje nós estamos vivendo num tempo a qual nós só estamos vendo maldade. Não adianta você fechar teus olhos para a maldade, não adianta. Porque ela está escancarada em todos os lugares. Você não sabe se volta para casa, se teus filhos vai voltar para casa, se teu marido vai voltar para casa. Gente, se o povo não orar e não jejuar agora, nesse tempo, que tempo tu tá esperando para orar e jejuar? Que tempo tu tá esperando para se arrepender? Que tempo tu tá esperando para que tu tome uma posição, uma decisão com Deus? Que tempo nós estamos esperando? Louvado seja Deus engrandecido. Nós já estamos nos últimos tempos. Que evangelho tu quer pregar que tu não prega o evangelho do arrependimento? Que evangelho tu tá pregando que tu não leva as pessoas a se arrepender do seu pecado? O Senhor mandou Jonas de pregar a palavra para que houvesse arrependimento, para que houvesse correção, convenção dos seus pecados. Ninguém vai se arrepender, gente, dos seus erros, se não ouvir a verdade. Ninguém. É a verdade que liberta. Vai afastar as pessoas de perto de você. Vai afastar. Mas você falou a verdade. Aquele sangue não vai ser cobrado de você. O sangue não vai ser cobrado de mim. Louvado seja Deus. E ele mandou a Jonas. Foi ele que mandou a Jonas pregar a Nínive o arrependimento. E agora, nos últimos tempos, as pessoas não querem pregar o arrependimento. As pessoas não querem pregar, louvado seja Deus, o arrebatamento. As pessoas não querem pregar que Jesus está voltando. Como eu disse, às vezes eu entro na plataforma, aparecem algumas pregações para mim, mas eu não vejo falando da vinda de Jesus. Eu não sei por que pregadores que pregam, que eu vejo pregação, são poucos que falam da vinda de Jesus. As pregações Deus vai te dar Deus vai salvar a tua família, Deus vai libertar a tua família, Deus vai prosperar a tua família, Deus está te curando, Deus está mudando a tua história, Deus está fazendo isso, mas eu não vejo o povo dizer, Deus está mandando tu se arrepender da maldade do teu coração. Deus está mandando a gente se arrepender da maldade do nosso coração. Você quer cura? Se arrependa da maldade do seu coração. Você quer a libertação da tua família? Se arrependa da maldade do teu coração. Louvado seja Deus e agradecido. Você quer entrar no reino do céu? Se arrependa da maldade do seu coração. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. A gente vive perto de um povo que vive dizendo Senhor, Senhor. Mas esse povo nem todos entrarão no reino do céu. Por quê? Porque esse povo não quer se arrepender dos seus maus caminhos. Eu posso não te conhecer, você não me conhece, mas Deus me conhece. Deus sabe o que tem de mal no meu coração. Deus sabe o que tem de bom no meu coração. Deus sabe o que tem de bom no teu coração. Deus sabe o que tem de mal no teu coração. Deus vê e conhece o nosso coração. Quando ele diz que ele não olha para a aparência, mas que ele olha para o coração, gente, tem pessoas que dizem assim, Deus conhece meu coração. Quando eu tive entendimento que Deus conhecia o meu coração, então Deus sabe
se tem algo de ruim no meu coração. Deus sabe se tem alguma maldade no meu coração. Quando Deus diz que conhece o nosso coração, Ele não está falando das coisas boas, não. Ele está falando que Ele conhece o nosso coração. Ah, tu está orando, mas tu está desejando mal pro fulano. Tu está orando, mas tu está desejando mal pro ciclano. Tu está aí orando, pregando a minha palavra, mas tu está com maldade com os outros, com inveja dos outros, orando contra os outros. É isso que é Deus conhecer o nosso coração, gente. O Senhor não olha para a aparência, gente. A aparência engana os outros, mas não engana o Senhor. Não é andando com a Bíblia na mão que vai dizer que nós temos um bom coração. Não é se vestindo de roupa de crente que vai dizer que nós temos um bom coração. Não é vivendo dentro do templo que vai dizer que nós temos um bom coração. Não é, gente, aquilo que aparenta para os outros que somos, se no nosso coração não somos. E Deus conhece o nosso coração. E o que adianta, como ele disse, né? O teu coração é como sepulcro caiado, fede, 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 entendeu? Orações que, em vez de ser um cheiro agradável a Deus, é a oração que não agrada a Deus. Tem orações que não agradam a Deus, gente. Tem orações que a narina de Deus fala. Meu Deus do céu, louvado seja Deus engrandecido. Então, o Senhor, Ele quer o quê? Que a gente se arrependa, que a gente se converta, que a gente largue a maldade do nosso coração. Porque o teu coração, quem é que conhece? Só Deus e você. Não é verdade? Só Deus sabe o que tem dentro do teu coração. Só Deus sabe o que tem dentro do meu coração. Você pode estar orando, mas pode estar desejando mal para os outros. Você pode estar orando para fechar a porta de trabalho dos outros. Aí você acha que Deus vai responder essa oração? Por que você quer o bem para você e você não quer o bem para os outros? Por que você quer o bem para a tua família, mas não quer o bem para a família do teu vizinho? Por que você quer o bem para você, mas você não quer a libertação das outras pessoas que estão na outra religião? Por que você quer o bem para você? Por que você fala que só o teu Deus é bom? Só o teu Deus é bom, mas com sentido de você ser o melhor daquela pessoa que está servindo outro Deus. Gente, eu servi outro Deus. Eu era enganada. E o Senhor me resgatou. E hoje eu sirvo ao Senhor dos Senhores. Você está entendendo? Então, louvado seja Deus. Não é porque pessoas estão adorando outros deuses que o Senhor não possa resgatar essas pessoas. Que o Senhor não possa fazer delas filhos de Abraão. Louvado seja Deus. Como é que eu me torno filho de Abraão? Você se sabe como é que você é filho de Abraão? Ah, eu sou filha de Abraão só porque eu falo? Não. Eu sou filha de Abraão quando eu recebo Jesus no meu coração. Quando eu recebo Jesus no meu coração, através de Jesus, eu me torno filho de Abraão, filha de Deus. Através de Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Enquanto você não entregar a tua vida para Jesus, você será bastardo. Nós seremos bastardos se nós não entregarmos nossa vida para Jesus. Se você não conversar com a tua boca que o Senhor Jesus é o teu Salvador, que o Senhor Jesus entregou a vida dele pela tua vida, que o Senhor Jesus, através de Jesus, você chega ao Pai, você se torna filho de Deus, filha de Deus. Enquanto você não confessar, Senhor, eu recebo o Senhor Jesus Cristo, porque através dele eu me torno tua filha, eu me torno teu filho. Louvado seja Deus, eu serei salvo através do Senhor Jesus Cristo. Seremos salvos. Então, gente, você entendeu a importância do jejum? Essa cidade aqui fizeram até os animais jejuar, gente. Não deram comida e não deram água para os animais. No momento de jejum, todos jejuaram. Eles sabiam tanto da importância do jejum e nesse jejum eles clamaram a Deus para Deus o quê? Se arrepender de destruir a cidade. E o que foi que aconteceu? Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Não é verdade? Deus se arrepende. E quando ele mesmo disse para Noé que ele tinha se arrependido e que ele não destruiria mais a cidade com água. Não é verdade?
Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então, gente do céu, vamos limpar o nosso coração, vamos jejuar, vamos jejuar. Faça jejum para que o Senhor nos perdoe. Faça jejum e orem, orem. Eu sempre ensino vocês a fazer jejum na madrugada, no teu momento de oração. Porque se você jejuar na madrugada, no momento que tu ora, né? É o momento que tu não vai estar discutindo com o filho, preocupado com o filho. Não, tu não vai perder o foco na madrugada. Tua família está dormindo, tu está orando, tu está jejuando. E tu fica orando, lendo a palavra, clamando a Deus, querendo ali, né, que Deus te perdoe de tudo aquilo que tem que ser perdoado, que Deus salve tua família. Tu está lá somente em oração, em jejum, em clamor a Deus. Louvado seja Deus. Terminou, amanheceu o dia, antes de amanhecer o dia, tu entrega teu jejum. E o que que acontece? Aí você toma teu café normal, se alimenta normal, faz as tuas coisas normal, mas na madrugada, as primeiras horas, foi de jejum. Tem gente que na madrugada acorda com fome e vai direto para a geladeira, né? Tem gente que acorda na madrugada com uma fome. São pessoas que não conseguem jejuar de jeito nenhum. Porra, por quê? Porque vivem na carne. Só vive realizando o desejo da sua carne. Só vive com o entendimento de matar a vontade da sua carne. Louvado seja Deus. E o jejum, louvado seja Deus, ele veio para matar a nossa vontade, para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus, o jejum, ele faz tu ser espiritual. É isso que o jejum faz na nossa vida. Ele faz nós sermos espirituais. Louvado seja Deus, engrandecido. Por quê? Porque essa consagração, tu consegue orar, adorar, louvar a Deus, e o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a trabalhar na nossa vida naquele momento do jejum. E você começa a ter mais entendimento da palavra de Deus, você começa a ver as coisas de Deus, a vontade de Deus, você começa a ouvir a voz de Deus através do jejum. Porque se você estiver na carne, tu não ouve a voz de Deus. Tu ouve a voz daqueles que estão na carne. Mas só ouve a voz de Deus aquele que tem uma vida em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito, louvado seja Deus. Ele está falando conosco que nós temos, através de pessoas, e a gente tem que ter entendimento que é o Senhor que fala através daquela pessoa, através daquele instrumento na mão de Deus. Louvado seja Deus. Então foi isso que o Senhor veio falar conosco. Ele está querendo o quê? Arrependimento.